Então, Gustavo, na minha experiência aí de muitos anos, advoguei muito tempo também para reclamante, né? No início de carreira, causas trabalhistas e causas de família são as que aparecem, né? Trabalhei também para grandes escritórios, então trabalhei para grandes empresas, como bancos, né? Naquela advocacia de massa que todo jovem advogado já passou por isso. E percebi que advogar por conta própria era mais rentável do que trabalhar para grandes escritórios. E no início o que aparece, né, como eu disse, são causas de família e causas trabalhistas, então eu especializei nesse assunto. E o que eu vi com a experiência é que empresas pequenas, médias e de grande porte, elas conseguem mitigar e reduzir realmente drasticamente o risco de ações cíveis e trabalhistas quando elas estão municiadas de documentos. Na Justiça do Trabalho, a gente já sabe que a empresa já entra numa desvantagem, né? Então, é muito importante que existam documentos e não só documentos, nós vamos falar disso um pouco mais para frente, mas que a execução da atividade seja desempenhada conforme está naquele documento. Então, esse tipo de atitude aliada aos bons documentos são que reduzem o caso drasticamente. E a Natália está corretíssima. Não adianta não falar no assunto, não, porque ele vai acontecer. É muito melhor falar e com seus colaboradores, né, seletistas, inclusive, ou prestadores de serviço. Com os colaboradores, né, Lu? Eles saibam que a empresa está fazendo de forma correta, até para poder pensar duas vezes. Olha, uma causa aqui uma demanda judicial aqui no meu caso, ele está muito bem documentado, né? Eu não fazia nada diferente do que está no meu contrato de trabalho. Então, é bom falar porque o próprio colaborador, seja ele funcionário fichado, né, seletista ou PJ, ele vai pensar duas vezes aí antes de entrar com uma ação. E entrando, né, havendo aí realmente alguma causa, a chance da empresa ganhar é muito grande, porque ela vai estar municiada aí dos documentos e principalmente das ações que são necessárias para uma efetividade. Entendi, show de bola. Lu, e para deixar claro pro pessoal aí, porque empresário, na sua grande maioria, não entende muito de lei. E nem deveria entender. Porque existem advogados e empresas, né, escritórios de advocacia, para poder cuidar de demanda e até mesmo empresas maiores têm um setor jurídico para poder cuidar justamente da aplicação da lei no que tange a todas as esferas de um negócio. Mas para deixar claro para quem está assistindo a gente, principalmente você que está aí empreendendo digital, né, está vivenciando um crescimento, fez as suas primeiras contratações, já está formando uma pequena equipe, um pequeno time, qual que é a diferença entre uma causa trabalhista, ou seja, um processo trabalhista e um processo civil? Sabe, a diferença é a lei, né? Há um processo civil, o Código de Processo Civil, ele regula as relações de pessoas e de empresas. E a legislação trabalhista é uma legislação especial, ela regula uma relação de emprego. Os requisitos para caracterizar uma ou outra são diferentes. E o empresário, de fato, ele não precisa saber de lei, né? Ele tem que saber do negócio dele. Mas ele precisa entender, no momento ali da contratação, onde vai se enquadrar melhor aquele colaborador. Se vai ser realmente no contrato seletista ou se vai ser num contrato de prestação de serviço. Porque se ele souber isso, olha, já é meio caminho andado. Porque é o que nós vamos bater bastante na tecla aqui. Não adianta contratar um prestador e tratá-lo como funcionário. Não adianta contratar um funcionário e tratá-lo como prestador. Nos dois casos, vai acabar mal. E deixa eu só pegar um gancho aqui naquela primeira fala que você trouxe, que o importante é o colaborador, ele está fazendo o que está previsto em contrato. Fala um pouquinho pra gente de como que funciona isso, o que as pessoas têm que se atentar ao fazer um contrato PJ, principalmente essa questão do objeto, né? O que tem que estar listado, quais são os cuidados, né, que esse empresário, ele tem que tomar na hora de fazer uma contratação PJ. Conta um pouquinho pra gente de como que isso estaria listado em contrato e como que ele faria para manter isso fiel no dia a dia de trabalho ali. Então, eu acho que primeiro a gente pode falar da diferença ali do prestador pro seletista, né? Porque é o que vai determinar uma boa execução do contrato. O contrato de prestação de serviço, ele não pode ter uma subordinação. Ele tem que ter uma certa autonomia. Se você estiver precisando de um prestador que não tem autonomia e que precise ser subordinado, é melhor você contratar ele como CLT. Olha, ele pode ter uma autonomia, ele pode ter uma liberdade ali de autuação, ele não precisa ser subordinado, ele pode prestar serviço para quantas empresas, ele só precisa me entregar o serviço que está ali no objeto, vamos fazer um contrato de PJ. E aí o objeto, você falou muito importante, ele tem que ser muito bem definido. Porque se você contrata um prestador de serviço e você, durante a execução, você amplia, né, o escopo ali do objeto, ele vai ter que receber proporcional.
Então, isso é muito interessante no digital também, porque é muito comum a contratação de PJ no mundo digital, e eu acredito que, como essa é da natureza ali do negócio, os próprios prestadores eles não vão ter tanto interesse em levar na Justiça do Trabalho para o reconhecimento de vínculo, a princípio, né? Uhum. Dependendo, é isso que vai acontecer. Mas, se você fizer um contrato de prestação de serviço e não seguir fielmente o que está escrito ali, ele vai levar na Justiça Civil e aquilo ali vai ser discutido. Porque você fechou a execução de 3 verbos ali, né? 3 frentes de trabalho, e ele executou 6. Ele vai ter que receber proporcional, ele está executando a mais. Você fechou ali que ele tem que trabalhar 20 horas semanais, ele está trabalhando 40, ele vai ter que receber proporcional. Então, o objeto, o prazo, a remuneração, isso tudo tem que ser muito bem definido. Principalmente, vou te falar um ponto-chave de um contrato de prestação de serviço, formas de rescisão. Combinado não sai caro. Você colocar formas corretas de rescisão, tentar ali exaurir ao máximo as formas, né, baseado no seu negócio, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, é essencial. Porque dá problema realmente na hora da saída. E é um ponto até que a gente trouxe no primeiro podcast, Exatamente. né? Quando a gente fala de questão de contrato, o contrato, na maioria das vezes, ele é feito para uma possível saída, né? Porque na hora que tá entrando, todo mundo topa tudo, todo mundo é lindo. Da mesma forma de contrato de prestação de serviço, de coprodução, ou que seja, né, de um prestador de serviço, enfim. Então, a gente tem que se resguardar para saída mesmo. Porque era num possível rompimento Que pode haver uma onde demanda. vem o problema, né?